de Oliveira. Muito bem, já estamos de volta. Confira a hora certa, ajuste o seu relógio com o nosso. Esse é o WhatsApp do ouvinte, 75-99140-7092. Acontece ao vivo, né? Hora certa não, ela falou foi o WhatsApp, mas vamos para a hora certa agora. Hora certa, oferecimento Escala Modas, Praça da Conceição, Centro Araci. Escala Modas, combina com você. Bom, exatamente 8 horas mais 15 minutos, nós estamos aqui nos nossos estúdios, né, com a ilustre presença do Dr. Brandão, né, juiz da comarca de Araci, juiz eleitoral também, né, da zona 123, a doutora Patrícia, né, promotora do Ministério Público, né, e também a Thaís, que é responsável pelo cartório eleitoral da comarca aqui de Araci, da zona 123, onde nós vamos conversar, dialogar também aqui com vocês, ouvintes, sobre assuntos importantes sobre as eleições de 2022, inclusive o dia da votação e as vésperas também, né? Como eu relatei agora há pouco, né? Sobre algumas informações que eu li para vocês, né? Sobre a portaria, né? Que foi emitida e o que pode e o que não pode o eleitor. Mas queria dar um bom dia aqui ao excelentíssimo doutor Brandão Neto, né, ao qual é juiz de direito da comarca de Araci, também juiz eleitoral da zona 123. Doutor Brandão, bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Acilon, caso você queira. Certo, é um prazer estar aqui com vocês, comunidade de Araci, Teofilândia e cidades vizinhas que possam nos ouvir, o pessoal do povoado também. Meu nome é José Brandão, sou juiz eleitoral aqui de Araci. E estamos aqui com a promotora de justiça, a doutora Patrícia, com a Thaís, do cartório eleitoral. E vamos tentar esclarecer a população, né, acerca das eleições, acerca das regras eleitorais e todos os esclarecimentos que pudermos contribuir com a população. Muito bem, o prazer é nosso recebê-lo aqui, acredito que seja a sua primeira vez aqui na nossa programação, né? Mas a doutora Patrícia já veio diversas vezes, né, doutora? Já é da casa. Doutora, bom dia. Bom dia, Silão, bom dia a todos os cidadãos de Araci, Teofilândia. Estamos muito felizes e gratos por estar aqui hoje, porque essa oportunidade vai evitar muitos problemas, né, dúvidas. A gente pretende sanar as dúvidas das pessoas hoje. Então, eu quero agradecer, na pessoa do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, a oportunidade que você nos deu. Muito bem. E Thaís também aqui junto com a gente, ela quem é chefe do cartório eleitoral, não é isso? Muito bem, Thaís, bom dia. Bom dia. Pode chegar um pouquinho mais perto. Bom dia a todos os ouvintes. A gente vai tentar hoje sanar algumas dúvidas, acredito que não todas, são muitas, mas o que a gente puder ajudar. Muito bem, então é o seguinte, pessoal, quero deixar aqui o nosso WhatsApp aberto para vocês, tá? Vocês podem mandar mensagens através do nosso WhatsApp, todo mundo já tem aí o nosso WhatsApp. Tendo alguma dúvida sobre como que funciona o período eleitoral, o pleito, eu vou ajeitar isso aí já. Como vai funcionar o pleito eleitoral, manda para a gente, que é para a gente estar tirando aqui essas dúvidas. Aproveitar que nós temos aqui o doutor Brandão, a doutora Patrícia, do Ministério Público, e a Thaís da Justiça Eleitoral. Bom, ontem foi emitida uma portaria, né, sobre alguns direitos e deveres do eleitor e algumas restrições, inclusive sobre a questão da venda de bebidas alcoólicas, não é isso? A gente poderia já entrar nesse tema, então, falando sobre a portaria de ontem, publicada ontem, inclusive eu coloquei aqui no nosso site, para que tenha algumas restrições sobre o dia da eleição em si, que a gente sabe que o dia da eleição é aquele dia onde muita gente até exagera um pouquinho, né, doutora? A gente já tem esse costume aqui do nosso interior. É o primeiro pleito do doutor Brandão, então, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Eu sei que o senhor já deve ter acompanhado muitos pleitos eleitorais em outros municípios, mas aqui no nosso município, assim como em outra cidade também não é diferente, né? A gente tem os eleitores exageram um pouquinho a mais. Mas a gente pode falar então sobre esse primeiro tema, então, sobre o dia da eleição, sobre essas incidências que o pessoal costuma fazer, essas práticas, né? Bebidas alcoólicas, o que pode, o que não pode. Bem, a ideia primordial e central é que no dia das eleições, os eleitores, né, os cidadãos, vão exercer o seu direito ao voto, e isso tem que ser feito de forma tranquila, de forma
calma, sem intervenções de quem quer que seja, nem do privado, nem do público, nem de candidato. A ideia é essa, é que as coisas fluam normalmente para que as pessoas possam exercer o direito ao voto de forma saudável, de forma tranquila. Perfeito. A portaria, ela nasce de uma necessidade prática que nós temos, que é justamente o que a bebida alcoólica pode causar, tanto no âmbito pessoal do eleitor, quanto nos trabalhos eleitorais. Né? Porque no dia a gente vai ter desde a organização do lado exterior das sessões, né? Nós precisamos que as ruas fluam bem, a gente precisa evitar aglomeração de pessoas, a gente precisa evitar confusão, não pode ter, nós vamos especificar melhor, mas nós não podemos, não admitimos, né, a legislação eleitoral, que haja qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de abordagem aos eleitores. A ideia é essa, a liberdade de voto plena nesse dia. Sim. Certo? As restrições que existem, elas são legais, são previstas na legislação eleitoral. Então, elas precisam ser obedecidas. A questão da portaria, ela nasce da necessidade prática, como eu disse, porque, como o senhor ressaltou, existem vários problemas decorrentes da bebida alcoólica. Então, o doutor Brandão, de forma muito responsável, emitiu o ato administrativo para que seja proibida, da 0 hora do dia 2 até as 18 horas, a venda e comercialização ou até doação gratuita, né, de bebida alcoólica a qualquer pessoa, assim como o consumo em via pública. Então, isso vai evitar que a polícia seja deslocada, né, porque a polícia também vai estar servindo nesse dia a justiça eleitoral. Então, isso evita que a polícia, inclusive, precise tirar agentes para resolver problemas decorrentes do uso de bebida alcoólica. Doutora Patrícia, ou doutor Brandão também pode estar relatando para nós. Acontece muito, né, aqui na nossa cidade, na véspera da eleição, aquela panfletagem desnecessária que o pessoal faz, né? A gente cansa de ver, inclusive eu tenho uma matéria que está lá no site, no Bom Dia Cidade Notícias, da última eleição, quando a gente flagrou logo pela manhã, na segunda-feira também, no domingo do dia da eleição, a gente flagrou toda aquela sujeirada que a gente encontra nos locais de votação ou nas ruas próximo, né, aos locais de votação. O que é que pode acontecer, doutor Brandão ou doutora Patrícia, com ou os candidatos ou aqueles que forem flagrados fazendo tal ato? Na verdade, essa ideia da proibição de derrames de santinhos, a ideia que começou com juízes no interior da Bahia e do Rio de Janeiro em 2012. Os juízes começaram a fazer isso, um juiz do Rio de Janeiro fez isso em 2012 e eu também vi na época e fiz em Olindina. Depois que nós fizemos essa proibição de distribuir santinhos, de derrame de santinho nas vésperas das sessões eleitorais, da eleição e nas sessões eleitorais ou próximas às sessões eleitorais, o TSE encampou também a ideia e começou a colocar nas suas resoluções, desde das últimas eleições, tem colocado nas suas resoluções que é proibido distribuir santinhos, material de propaganda e sujar as ruas, enxovalhar os colégios eleitorais, enxovalhar as ruas com essa papelada toda. Inclusive me falaram aqui em Araci que já houve até acidentes de idosos, que foram votar, acabaram caindo, escorregando, e tendo acidente. E acidente com idoso é algo muito perigoso. Exato. Não é? E a questão de limpeza, de higiene da cidade. A população não pode ficar entupindo bocas de lobo, enchendo de papel a rua, que provoca problemas com poluição, de entupimento de esgoto, pode provocar a queda de alguma pessoa que escorregar. Não é? Então, estão me ligando bem. Aí, o que é que eu falo para vocês? Que não façam isso, porque em Entre Rios, doutora Patrícia e Thaís, nós chegamos a usar, com a equipe da Justiça Eleitoral, um saco e saímos catando algumas amostras de papel, de santinhos. Tem até as fotos na internet, a promotora também tem essas ações. E aí, com a coleta desse, aviso logo aos candidatos aqui de Araci e Teofilândia. E aí, com esse material, a gente entrega na Justiça Eleitoral, no cartório, e são iniciadas ações pelo Ministério Público, não é? Ou candidatos adversários em relação uns aos outros, e aí pode ser aplicada multa por propaganda irregular, não é? E teve mais ou menos uns 15 candidatos que foram processados em Entre Rios, e cerca de uns 10 pagaram multa, fizeram acordo na Justiça e foram penalizados. Então, vai haver novamente esse tipo de trabalho aqui, inclusive a ideia massa da promotora, que pediu para oficiar para a Prefeitura,
promover uma limpeza, não foi, doutora? Foi. Eu vou passar a palavra para ela, até falar nessa ação que ela trouxe para nós aí. Vamos lá. É isso. A regra é, não pode, é proibida a propaganda eleitoral no dia da eleição. Ponto. Certo? Todo mundo precisa ficar consciente. No dia da eleição, a legislação proíbe propaganda eleitoral. O que é o derrame se não a propaganda eleitoral? Só que é uma propaganda eleitoral perigosa, porque, como disse o doutor Brandão, ela sujeita, né, as pessoas, os transeuntes, os eleitores, a uma queda, a um escorregão, né, a um problema grave, assim como existe a questão da poluição ambiental que é causada. Sim, né? sim. Então, o que é que nós pretendemos fazer? Primeiro, a gente vai fazer um trabalho preventivo no sentido de a limpeza municipal vai estar responsável para logo de madrugada tirar esse material, porventura, dispensado nas sessões eleitorais. Segundo, vamos recolher os remanescentes, identificar quem são os candidatos, porque, vejam, se existe a propaganda, alguém financiou. Sim. Né? Existe um financiador, ninguém vai fazer a propaganda e vai jogar lá. Então, essas pessoas vão ser, sim, responsabilizadas, criminal e administrativamente, eleitoralmente, para que elas respondam pelo que fizeram. A questão é bem simples, o que a gente pretende, e aí eu trago de novo à tona a regra geral, que o voto do eleitor seja livre, consciente e responsável e que ele não tenha qualquer tipo de interferência no dia. Então, se a pessoa... ela pode levar, né, a filhinha dela com o nome dos candidatos, com os números, tudo bem. Agora, no dia, fazer esse tipo de entrega de material sujeita a pessoa à responsabilização criminal, porque é crime. Doutora Patrícia, doutor Brandão também, o Thaís pode estar respondendo o seguinte: no dia da eleição, o eleitor pode estar levando aquela colinha, né? Pode. Estou na dúvida, não lembro, minha memória tem aqueles lapsos. O eleitor pode levar aquela colazinha, o papel. Pode ser esses santinhos também dos candidatos, Sim, não tem problema nenhum, porque muitos deles têm ali atrás uma cola geral, né? Para que o eleitor possa levar. O eleitor pode ir com algum adesivo, também já vi que na norma tem ali, né? Que pode ir com o adesivo do seu candidato. Ele não pode. O que é que ele não pode? Chegou no local de votação, o que é proibido ao eleitor? O eleitor, como você disse, ele pode usar adesivo. A manifestação dele tem que ser apenas silenciosa. Silenciosa. Isso. É o que a legislação fala. Ele não pode chegar no colégio eleitoral falando... E solitária. Silenciosa e individual. Solitária. Ele não pode chegar coletivamente não lá, pode ter fazendo aglomeração, e também não pode chegar falando, né, o nome dos candidatos, que votam em tal candidato, que candidato é o melhor. Na portaria que nós baixamos para cá, a gente colocou de forma expressa, como está na lei, no artigo 39, que diz que só pode, no dia da eleição, que é permitida no dia da eleição apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente por uso de bandeiras, broches, dísticos, que é aquele relevozinho, né? Adesivos e camisetas. Só Como pode é através a disso. sigla que o senhor disse quando está? Não, é BBDCA. BBDCA. Bandeira, broche, disco, adesivo e camiseta. BBDCA. Você só pode usar esses instrumentos no dia da eleição de forma silenciosa. Não é? Pois é. E tem ali, eu vi também que na resolução, tem até as 18 horas, 17 horas, que é a hora que termina o final do encerro da votação. Mas ali geralmente ainda fica um pouquinho, fica aquelas pessoas, às vezes aqueles atrasados que chega, né? Que a gente sempre tem, fica ali no final para a votação. Quem está dentro da escola vai ter o direito de votar. Mas às 5 horas os portões serão fechados e... O limite é 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, lembrando. Na última eleição, nós tivemos, por decorrência da questão da pandemia, a mudança, né, do pleito, que saiu de outubro para novembro. Né? Muitas pessoas estavam nessa dúvida, Thaís. Explica para nós aí também, porque no pleito eleitoral municipal, né, na última eleição para prefeito, teve essa mudança da data da votação. A mudança foi somente em decorrência, né, da pandemia, mas as eleições, elas sempre ocorrem no primeiro domingo de outubro, e se houver segundo turno, no último domingo de outubro. Então, as eleições serão dia 2, domingo. A votação também volta a começar às 8 horas, que no último pleito começou às 7, mas esse ano, de 8 até às 17 horas. Muito bem. Inclusive aqui é uma das perguntas
uma das perguntas aqui que eu estava acabando de ouvir aqui de um ouvinte era justamente sobre essa questão do horário, viu, o Né do Buzu Mania, um ouvinte nosso também. Ele perguntou isso. Quem já está dentro do colégio, né, Thaís? Deu às 17 horas, está dentro da zona ali do colégio eleitoral. Pode ficar tranquilo que vai poder votar. Vai distribuir senha para quem estiver dentro da escola e todo mundo vai poder concluir, né, sua votação normalmente. O que não pode, pessoal, é você chegar depois das 5 da tarde querendo votar. Aí não tem jeito. Ah, mas eu me atrasei, o carro quebrou, não sei o que. Não. Se programa para sair cedo de casa, é por isso que já começa lá às 8 horas da manhã, né, horário de Brasília, todas as cidades, inclusive as cidades que estão com um fuso horário diferente nesse ano. Esse ano todo mundo vai estar pelo horário de Brasília. Seguir o horário de Brasília. Então, se programem, chegue cedo. Quem é da zona rural, que vai votar por acaso na zona rural, mas que mora na sede, se programa para ir mais cedo, né? Ou vai um dia antes, porque a gente sabe que tem isso, né? Tem gente que mora na sede, mas vota no povoado, vota na zona rural. Até a sugestão, né, doutora Patrícia e doutor Brandão também, a Thaís, transfira seus títulos para a sede, já que mora na sede em tempo integral, ou vice-versa, se está morando hoje na zona rural, transfira o título para a zona rural, porque às vezes pode ter um contratempo, né? O veículo quebra ou não acha transporte. Vou falar em transporte, como é que será essa questão dos transportes? Porque a gente tem muita confusão também em transporte, tem candidato que leva eleitor, tem candidato que transporta eleitor, a gente já flagrou aqui outras vezes. Fazer um gancho aí no que o senhor falou. É importante que as pessoas saibam o seguinte, votou, ele deixa o local de votação e sai. Porque nós temos um problema crônico que a pessoa vota e fica lá dentro conversando, e isso vai caracterizar a aglomeração de pessoas, que é proibida pela legislação. Então, você votou, você sai, porque nós precisamos ter o fluxo de pessoas que vão entrar e sair, e não vamos permitir que fiquem lá dentro os eleitores aglomerados. Sobre o transporte de eleitor no dia da eleição, ele é exclusivo, né, da Justiça Eleitoral. Então, nós organizamos o transporte, os ônibus eles ficam na praça, né, domingo, logo cedo. A gente tem um roteiro montado, a gente publica esse roteiro. Então, quem precisar de transporte, está aqui na zona rural, ou na sede, vai para a zona rural, ou vice-versa. A Justiça Eleitoral estará fornecendo transporte porque é proibido, né? A partir do candidato, qualquer outra pessoa, fazer o transporte de eleitor é crime. Se a pessoa tem um carro particular, né, e por acaso ele tem um parente, um amigo que vota no povoado, ele é daqui da sede, ele pode levar essa pessoa? Desde que ele comprove o parentesco, né? Porque se for pego, pode caracterizar se for crime. Parente da Se família. for realmente parente, irmão, sobrinho, tio, e por aí vai. Porque senão caracteriza transporte irregular de eleitor. Inclusive, assim, a polícia sendo abordada, nós já orientamos a polícia para que os documentos sejam solicitados para verificar o vínculo de parentesco. Caso não seja, aí pode incluir algum ato de infração sobre a eleição. Na verdade, é crime. É crime, se é for crime caracterizado, vai parar na delegacia de polícia. É um crime eleitoral. E isso é um dos crimes que tem mais ocorrências nas eleições. Um dos que tem mais é a boca de urna e o transporte ilegal de eleitores. Ilegal de eleitores. O transporte, lembrando também que o fornecimento de alimentação ao eleitor também é crime. Gratuito, não pode no dia da eleição. Está nesse artigo 5º da portaria que eu coloquei, botei as várias permissões e proibições. Inclusive, quem quiser ter acesso, pessoal, ao artigo completo da portaria, aos artigos da portaria, pode acessar lá o nosso site, bomdiacidadenoticias.com.br. Inclusive, Thaís, eu vou pedir depois, se for possível, claro, a publicidade dos roteiros dos veículos. Sim. Você me manda lá que a gente publica e o pessoal acessa o site. Qual povoado, qual é o carro que vai sair, quais são os horários e de volta. Só para esclarecer, só para vocês vejam como é grave esse crime. A pena é de reclusão de 4 a 6 anos. E multa de 200 a 30 dias multa. Então, a pena é alta. Um crime de transporte legal de eleitores. Esse valor 200 de multa, ele converte em reais, ele aí não, fala para nós. Nós tem que fazer uma conversão, né? Dias multa, quanto é cada dia multa? Na pena, lá no penal. Lá no penal. Aí tem que ser, porque às vezes tem gente que às vezes não sabe e só se preocupa quando a gente diz o valor. Vai ser tantos mil reais, entendeu? Por exemplo, eu estava falando... 230, 300, eu estava falando na rádio hoje de Serrinha, né, com o programa de Ferraz lá, da boca de urna. Então, a boca de urna é crime eleitoral e é prevista uma multa de 5 mil a 15 mil reais
quem for pego Fazendo na boca de urna. Então, por exemplo, além da questão ali da prisão e tal, tem essa multa também aplicada para quem fizer boca de urna. De 5 mil a 15 mil reais. De 5 a 15 E mil o reais. que é boca de urna? Boca de urna é você abordar qualquer eleitor no dia da eleição pedindo voto. É entregar santinho, isso é boca de urna. Em qualquer lugar da cidade ou ele tem Em que ser qualquer lugar da próximo, cidade. né? Não pode. No dia da eleição não Em pode. qualquer Quem você lugar. tiver que convencer, convença antes. Antes. Muito bem, pessoal. Outra dúvida aqui do eleitor que mandou aqui também é o seguinte, sobre a questão da justificativa eleitoral, Thaís. Eu não voto em Araci, mas eu estou morando em Araci. Como é que eu faço para não precisar pagar multa? Eu tenho que justificar o voto, não é isso? O eleitor pode se dirigir a qualquer sessão eleitoral e preencher o formulário de justificativa, levar documento com foto, ou, se ele não quiser sair de casa, ele pode baixar o aplicativo e-título e realizar a justificativa por lá. Tudo por lá. Isso. Depois lembrando só que o aplicativo, as pessoas só vão conseguir baixar até o sábado. No domingo vai no domingo já não disponível para baixar. Não vai poder. Inclusive, sobre essa questão da documentação para levar, tem muita gente que, inclusive, me perguntaram essa semana, eu tô com o meu RG que está rasgado, ou eu perdi o meu RG, o RG está antigo. Quais são os documentos necessários para o eleitor apresentar no dia da votação? Então, o eleitor ele tem que apresentar qualquer documento com foto. RG, carteira de habilitação, passaporte. Qualquer documento oficial com E foto. com Oficial. foto. Não importa se o documento está vencido, pode usar mesmo Pode usar. assim. E se ele tiver a biometria coletada, ele pode usar somente o e-título. O e-título, que é assim. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está na internet. Pessoal, o e-título, ele tem essa finalidade aqui, ó. Ele vai aparecer a sua foto, vai aparecer os seus dados. Se por acaso você perdeu os seus documentos, perdeu a habilitação, perdeu qualquer documento pessoal, você vai apresentar o seu e-título, baixa lá o aplicativo. Se você tiver a biometria coletada, você vai poder votar também. Eu perdi meu documento. Apresenta o e-título, né, Se Thaís? tiver a biometria coletada, ele pode usar somente o e-título. Outra coisa sobre a biometria, né? Eu tenho um escritório que fica ali na rua principal e muita gente foi lá me perguntando, eu não fiz a biometria, eu vou ter meu título cancelado? Fiquei na última eleição por causa da pandemia, né? Houve essa... Sim, puderam votar. E esse ano vai continuar. Se o eleitor está regular, ele só não fez a biometria, ele vai poder votar normalmente. Então, só se ele está totalmente regular, se ele não teve problemas com votação, se ficou sem votar, se ele não né, ficou lá sem atrás. votar durante 3 eleições consecutivas, porque isso acarreta o cancelamento do título. Se ele não tiver suspenso. Sim. Então, se o problema foi só ele não ter feito a biometria, ele vai poder votar sim. E depois da eleição, aí vai ter aquela, novamente, liberar depois lá do segundo turno, novembro diante, né? Volta ali para poder fazer atualizações cadastrais. Isso. Muito bem. Então é importante que você, eleitor, logo após o segundo turno aí, procure o cartório eleitoral que ainda não fez a biometria, voltar a fazer a biometria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Outra dúvida aqui de um eleitor. Pessoas idosas acima de 70 anos, é obrigado a votar? Não. O voto é obrigatório. Dos 18 aos 69. A partir dos 70, o eleitor vota só facultativo. Isso, é facultativo. Facultativo. Para os analfabetos também o voto é facultativo. Agora, para o idoso votar, ele, por exemplo, eu votei esse ano passado, nas 2 últimas eleições eu não votei, o título do idoso, ele tem esse bloqueio também, ou ele precisa estar votando para manter o título Se ele regular? tiver mais de 70 anos, não tem problema. Se, por exemplo, ele não votar em 3 eleições, na próxima ele querer votar, o título dele vai estar... Sim, vai estar ok. Tá normalizado. Porque ele não tem mais Não tem esse bloqueio. obrigatoriedade de votar. Pronto, respondido mais algumas perguntas aqui. Pode falar, doutor. É facultativo, de 16 aos 18, analfabetos e maiores de 70. Isso. Ok? Aí o voto é facultativo. Facultativo, de 16 aos 18. Aos 18 incompletos. Incompletos. Fala assim, Isso. né? Esses incompletos antes da eleição, ou no ano da eleição. Os 18 anos completos Só no pra ano. falar, assim, se o adolescente de 16 anos ele tirou o título, ele vai ter que voltar. Você tá me entendendo? Agora, se ele não tirou o se título, ele não tirou, ele não precisa de Não, votar. mesmo que o adolescente de 16 anos tenha tirado o título, ele não é obrigado, né, a votar. Mesmo que ele tenha o título. A obrigação, né, começa acima aos dos 18.
mesmo não tendo, mas hoje acho que a maioria dos adolescentes vai querer votar, porque é uma ansiedade de muitos aí também. Nós fomos adolescentes e eu acho que a gente passou por isso. Olha, no meu título, eu vou querer votar logo, estrear o título, como a gente fala, né? Mas vamos falar então o seguinte, sobre a questão de alguns candidatos, os deveres, o que pode dos candidatos. Porque a gente sabe que muito candidato, né, aproveita do dia da eleição para fazer aquelas reuniõezinhas, né, bater papo com alguns eleitores. O que é que diz a resolução também da Justiça Eleitoral sobre essa questão de candidatos, o que pode, o que não pode os candidatos? A gente sabe que eles sempre vão para os locais de votação, né? Ficam ali marcando presença, né? Vão conversando com alguns eleitores ali, já presenciei vários, né? Acontecendo isso. Olha, a fiscalização só pode, nos locais de votação, só é permitido para os fiscais que estiverem com seus crachás e conste o nome e a sigla do partido político da federação ou da coligação a que sirvam, que é vedada também a padronização de vestuário no caso dos candidatos ou fiscais que queiram averiguar como é que está a votação, mas ele só pode, na verdade, se tiver com seu crachá, tá bom? Fiscalizar os atos. O candidato não pode pedir voto também, não pode fazer nada de nenhuma propaganda, né? Lembro a todos aqui que o poder de polícia, lembra os mesários tiverem, a gente criou os grupos de mesários no WhatsApp de Teofilândia de Araci, que o poder de polícia da sessão eleitoral é do presidente da sessão, tá entendendo? Sim. O presidente da sessão. Tirando o presidente da sessão, é o juiz, assim, além do presidente da sessão, tem o juiz eleitoral. Mas o poder de polícia ali é todo do chefe de sessão. Está no artigo 141 do Código Eleitoral, isso aí. Ele pode atuar a qualquer momento que ele presenciar algo, chamar a polícia, a força pública para tomar uma providência, ou o juiz eleitoral. Não é? Aproveito o ensejo, não sei se vocês devem ir falar, mas eu vou falar logo, né? Que é uma polêmica também. A questão do celular. Sim, aqui a promotora vai trazer um ponto interessante, uma visão interessante dela nessa questão, mas eu vou falar logo aqui também. E a questão do celular, eu falei na Rádio do Serrinha, que o celular está proibido desde 1997. No artigo 91 da Lei 9.504/97, que é a lei das eleições. Está proibido há muito tempo. Não existe, não sei por que tanta polêmica esse ano. Por causa dos embates, a polarização e tal. Mas na verdade está proibido. Não é o ministro Alexandre de Moraes que inventou isso, não. Está proibido desde 91. Não é? E aí, nas comarcas de Entre Rios e Cícero Dantas, teve gente que foi presa. Por quê? Foi fazer selfie na urna. Inclusive na portaria eu botei que quem fizer selfie na urna e fizer essa selfie vai ter o prazer de ser preso em flagrante. Porque quem gosta de fazer a selfie ainda divulga de forma virtual, né? Isso. Aí a polícia pega e prende. Já tivemos casos assim em Cícero Dantas, onde eu trabalhei, e Entre Rios também. Então você não pode levar o celular para a cabina de votação. Você pode levar o celular para o dia, para a sessão, no dia que for votar. Agora, você tem que entregar o mesário. Fica lá com o presidente, né? Isso. Thaís e a promotora vai explicar melhor essa parte. Só estou explicando a primeira parte, que é do que a penalidade que é. Sim. Se você for levar o celular para dentro da cabina de votação, você vai incorrer no tipo lá, escrito no artigo 312 do Código Eleitoral, que é tentar violar o sigilo do voto. Sim. Então isso aí é crime eleitoral, e você pode ser preso em flagrante. Onde é que vai ficar o celular? Eu vou passar para a Thaís, a promotora, que elas têm uns pontos para estabelecer. Fala aí, Thaís. O que foi sugerido no treinamento de mesários é que o presidente, né, da sessão coloque uma mesa ao seu lado e de forma que o eleitor na cabine ele possa ver o celular dele. O celular dele está ali, mas ele tem que fazer essa entrega. Ele não pode levar o celular para a cabina de votação. Então essa foi a sugestão, né? Se ao montar a sessão ele conseguir fazer dessa forma, foi o orientado. E assim, é importante que vocês entendam a razão dessa norma. Essa norma ela não é arbitrária. O que é que ela visa? O que é que ela visa proteger? O voto, o sigilo da votação. Porque em algumas comunidades, de um passado recente, nós tivemos experiências de pessoas que obrigavam que o eleitor tirasse foto do voto para comprovar que votou, sob pena, inclusive, de sofrer sanções físicas. Muitas vezes nem só foto, vídeo, né, doutora? Também isso. Filmando. Então, por isso que se criou essa norma. Essa norma ela tem um fundamento, é proteger o sigilo da votação, o seu direito de votar. Ela, na verdade, porque dá a impressão que é uma questão arbitrária, não é. A função dela é essa. Então, fica proibido, vedado, postar aparelho celular, como sempre foi, como o doutor Brandão ressaltou. Máquina fotográfica, filmadora, dentro da cabine de votação. E a questão da prisão é em flagrante. A pessoa vai ser conduzida a depósito se o fizer. Veja, e aí vou trazer um pouco do que nós falamos antes, sobre o que é vedado no dia da eleição. Internet. Olha, no dia da eleição você tem que partir do pressuposto que não pode
acontecer qualquer tipo de propaganda eleitoral. Inclusive o impulsionamento e aquela propaganda via internet. Então, pedir voto via WhatsApp, via Instagram. Você pode deixar lá o que você fez no dia anterior, até às 11h59 do dia 1, do sábado. Mas você não vai poder, no dia 2, impulsionar a propaganda pedindo voto para candidato via internet. Inclusive o pessoal que trabalham nessa área de publicidade, os digitais influencers, né? A gente sabe que na cidade tem pessoas que trabalham com isso aí. Não é interessante que se faça qualquer publicidade de qualquer candidato. Inclusive a comissão dos próprios candidatos não se pode influenciar ninguém a pedir voto no dia da eleição. Isso aí, inclusive, foi uma lei foi 97 que alterou esse artigo 39 da lei das eleições, e eu chamo isso, já tem até um artigo publicado sobre isso, se chama boca de urna virtual. Sim. Então, a partir da 0 hora, você não pode mais publicar nada na internet sobre candidato, publicação de pedir voto, essas coisas eleitorais, né? Então, se já publicou antes, como você mesmo falou, a promotora falou aqui, se já tiver publicado antes, tudo bem. Sim. Agora, a partir da 0 hora, se você fizer uma publicação e algum adversário printar a foto e mandar para a justiça, ou para o Ministério Público, para a polícia, você vai ser processado pela essa boca de urna virtual, que prevê pena de 1 ano e multa de R$ 5.320 a R$ 15.961. Todos os crimes de boca de urna têm essa penalidade. E essa é uma novidade, fazer postagem no dia da eleição. Não pode. Não pode. Então, pessoal, olha, mais uma vez, relembrando aí, vocês que gostam de compartilhar, principalmente aqui, né, doutora Patrícia sabe como é a rotina daqui já há algum tempo, Thaís também que já está aqui há algum tempo, que o pessoal gosta bastante de compartilhar, principalmente de grupo de WhatsApp. Essa semana eu já recebi aqui de um amigo uma lista de transmissão, já disse, olha, cuidado com essa sua lista de transmissão, porque às vezes no dia da eleição você pode disparar para muita gente aí, lista de transmissão principalmente, a gente manda ali para todos os contatos, né, grupo de WhatsApp, inclusive eu tenho um grupo de WhatsApp que eu administro. Todo mundo sabe que o meu grupo é assim, no período eleitoral eu bloqueio o grupo, ninguém posta nada, quem quiser ficar no grupo fica, já falei, quem não quiser eu não vou aceitar, porque assim, até antes de começar a campanha eleitoral o grupo estava aberto lá, e sempre alguém ficava comentando, né, assuntos políticos. Eu disse, pessoal, quando chegar no período eleitoral eu vou bloquear, só vou liberar após o segundo turno, quem quiser ficar no grupo fica, vai receber as notícias normalmente. Então eu me preocupo muito com isso, eu acho que a maioria dos administradores de grupo deveria ser assim também. E muito prudente, uma ótima ideia essa sua. Porque a gente sabe que pode trazer, principalmente no domingo, deixar o grupo bloqueado no domingo para ninguém comentar nada. Vai lá no grupo, comenta, bloqueia o grupo. Eu tenho um grupo de notícias aqui, são de outros administradores, eu já sugeri para o cara, no dia da eleição, bloqueia o grupo 24 horas. Para ninguém correr infração. Inclusive porque alguém do grupo pode fazer um print ali e mostrar que você está outra, né, doutora? No dia. O administrador do grupo de WhatsApp, ele pode ser conivente com alguns erros que aconteceram certamente ali. Os que estão compondo o grupo, o grupo do WhatsApp, ele vai poder responder. E tem uma ferramenta para proibir, né? Bloquear o grupo. Sim, hoje em dia no grupo do WhatsApp você vai lá e bloqueia o grupo, ninguém comenta, pronto, faz isso, porque aí não ocorre o risco de você estar sendo conivente com o erro de alguém. Então é melhor remediar. Eu quero só anunciar aqui que a gente foi criado um grupo do WhatsApp para denúncias anônimas. Como é que funciona esse grupo do WhatsApp? São pessoas que estão fora de Araci, Teofilândia, não estão aqui, que vão receber as denúncias. Isso já é para garantir à população que ninguém vai revelar o telefone, a informação para ninguém. São assessores de fora que trabalham comigo. E aí temos um número que eu coloquei, todas as eleições eu faço isso. Para você ter uma ideia, no dia das eleições de Entre Rios, na época da pandemia, recebemos 3.000 denúncias. 3.000. Teve uma hora que eu olhei para o WhatsApp assim, tinha 800 mensagens não lidas. Então foram 3.000 denúncias na cidade de Entre Rios, naquele período crítico da pandemia. Não é? E porque através desse WhatsApp que nós criamos aqui, e ainda criamos outro grupo, é um grupo nosso com a promotora, com a polícia, onde temos vários policiais para receber a denúncia. Que é assim, o assessor que está de fora, com esses números que eu vou divulgar aqui, ele vai receber a denúncia lá fora. O que é que acontece? Quando ele receber a denúncia e for pertinente, ele já joga no grupo da polícia e do juiz, da promotora e do pessoal da Justiça Eleitoral, que estamos juntos. Aí quando surge a denúncia, aí já há um comunicado do comando da polícia para o policial que estiver mais perto do local, do crime eleitoral, da irregularidade, toma providências. Então o objetivo é ter uma ferramenta de velocidade para coibir esses atos, além do pardal da Justiça Eleitoral. E o número que a gente vai divulgar, a gente já divulgou em outras vezes aí nas redes sociais, mas o número é esse aqui, é 75 9847 6001. Vou repetir. 075 9847 6001 ou 79
9944-5615. São esses dois números que o eleitor pode... Para denúncia colocar, anônima. Pode ficar garantido o eleitor, garanta o eleitor, trabalho com isso há muitos anos, sua identidade está totalmente preservada. Você nem coloca nome de nada, você só manda mensagem, nem bota seu nome, só repassa, que vai haver outro repasse, não se identifica em nenhum momento, nem precisa, só basta mandar a denúncia. Flagrou, né, doutor, porventura, algum crime eleitoral no dia da eleição? Especialmente essas questões de corrupção eleitoral, que pode acontecer, compra de voto, pessoas que tiverem com muito dinheiro dentro do carro, às vezes a polícia flagra, na sexta-feira à noite é comum. Em outras cidades foram pegos 2 carros com quase 10 mil reais dentro do veículo e cheio de santinhos na mão. Então esses indivíduos foram presos em flagrante, inclusive, nas outras cidades onde eu trabalhei. E a corrupção eleitoral, é importante ressaltar que ela é ativo e passivo. Tanto quem recebe quanto quem oferece ou dá ou entrega qualquer benefício, seja financeiro, através de valores em dinheiro ou sei lá, presentes, dádivas, tudo isso constitui corrupção eleitoral. Então é importante que as pessoas saibam a gravidade desse crime. Porque é um crime que ele afeta a dignidade da própria justiça, dos próprios indivíduos que estão envolvidos. Então é crime, é grave, é um crime formal. O que significa isso? Que a pessoa somente oferecer o dinheiro, um trabalho, vota em mim que eu consigo não sei o que para você, consigo tijolo, consigo telha, um emprego, o que seja, já está consumado o crime, certo? A dificuldade que nós temos nesse caso é probatória, mas o que eu quero dizer é que estamos todos atentos para, no dia, inclusive, na véspera, que é onde mais acontece, tomarmos as providências necessárias para punir os culpados. Inclusive, já houve providências, por causa desse número, houve a apreensão de veículo, carro de som fazendo zoada aí, tocando isolado, porque o carro de som hoje eleitoral, ele não pode mais tocar sozinho, isolado na rua. Ele só pode estar quando tiver uma comitiva, um comício, uma passeata, uma carreata, não é uma caminhada. Hoje em dia, a lei de 2017 proibiu isso no Código Eleitoral, e o carro de som não pode mais passar sozinho na rua fazendo aquela publicidade, propaganda. Inclusive, aproveito o ensejo, porque é um problema sério que estamos tendo aqui, eu solicito que a população de Araci, possivelmente de Teofilândia também, você se conscientiza desse problema da poluição sonora, que as reclamações têm chegado ao meu ouvido. Eu já tenho de fazer reuniões com a PM, com o Ministério Público, já tivemos uma reunião anterior, porque a população não aguenta esse barulho, essa poluição que está ensurdecendo, a população está ficando doente com esse barulho, é moto com descarga estourada. Eu já falo desde aqui para a polícia militar, se passar com motos fazendo esse barulho, que é flagrante, estourando o ouvido da população, os idosos sofrendo com isso. Então a gente vai tomar providências pesadas, não só nas eleições, com relação à questão da poluição sonora. E temos esse número aí para denúncia, como eu já falei para vocês. Inclusive essa portaria que eu publiquei está num site também da Justiça que a gente usa, é um site, justiçaatuante.com.br, justiçaatuante.com.br. Tem essa portaria nova das eleições e tem a outra portaria anterior. E sempre que tem coisas de justiça, ações interessantes, a gente acaba postando lá através da assessoria nesse site. Doutor Brandão, deixa eu até fazer outra pergunta aqui também. No dia da eleição, geralmente ali após o fechamento das urnas, a gente sabe que muitos eleitores costumam se juntar em um determinado local para fazer. Aqui, por exemplo, esse ano eu vou fazer a cobertura das eleições após das 5 da tarde, vou estar aqui, nos estúdios, eu e mais 2 colegas. Um vai estar em Salvador fazendo a cobertura estadual e eu vou estar aqui fazendo a cobertura local. E aqui, nessa pracinha aqui, ajunta muita gente. Doutora Patrícia, você já deve ter visto. E é foguete, é fogos, é carro de som, principalmente quando tem um determinado candidato que começa a ter uma votação expressiva, começa ali fogos, carro de som. Aqui mesmo na última eleição, ficaram aqui nessa praça aqui, quase eu não consigo fazer a apuração, porque foi som até tarde da noite. Eu terminei aqui, como teve aquele atrasozinho, eu terminei aqui quase 11 horas da noite e foram fogos, carro de som, povo zoando aqui nessa rua, e complicado, muito complicado. Como é que vai ser o posicionamento da justiça? Olha, se a população, se estiver incomodando, é só falar pra gente, pra Polícia Militar, que a gente conversa com a PM para retirar o infrator. Pode mandar nesse número do WhatsApp? Pode estar aqui me incomodando, tá estourando meus ouvidos aqui. Pode mandar que a gente fala pra polícia ir lá recolher. Agora é bom você mandar, se possível, a foto do infrator, do carro, de filmar, som, fazer uma filmagem, uma foto, o local, dizer o local exato da denúncia, porque senão a polícia não sabe onde é que tá. Dizer um detalhe, no endereço tal, perto do bar tal, perto da rua tal. É bom trazer essas informações para a polícia apurar. A promotora também acho que pode querer falar. Só para complementar é o seguinte, nenhuma propaganda ela vai poder causar
perturbação ao sossego público, algazarra ou abuso de instrumento sonoro e acústico. Então, carro de som não pode. Já não pode, porque não é comício, não é, né? Então, não se enquadra. Então, carro de som no dia não vai poder. Esses carros particulares, doutora, por exemplo, que tem aqueles carros com som potente. O efeito é igual, né? Inclusive, o carro de som também está sujeito a um limite, né? De uma altura limite, de 80 decibéis. Então, assim, não vai poder causar essa perturbação ao sossego. Porque, mesmo que ele não incida numa vedação eleitoral expressa, a legislação como um todo, ela proíbe esse tipo de conduta, certo? A outra coisa que o doutor falou é que sim, nós vamos impedir que esse tipo de algazarra aconteça, porque pode atrapalhar os serviços eleitorais, até porque a gente fica recebendo as urnas, não é isso? Até tarde. Então, a gente não pode ter essa aglomeração de pessoas, fogos de artifício também ficaram proibidos. Isso. A nossa legislação estadual já limita o uso de fogos, já regulamenta. Então, nós, na reunião, decidimos que não vamos permitir. Na verdade, não somos nós, né? Nós vamos exigir que a lei seja cumprida no sentido de que os fogos não sejam utilizados. Sujeito também o indivíduo à infração. Thaís, deu uma pergunta aqui de um eleitor seguinte. Assim, o mesário, que ele está trabalhando no dia da eleição, ele pode usar o aparelho celular dele para alguma informação, normalmente? Sim. Ele pode fazer uso, inclusive, do aplicativo Mesários 2022 e durante os trabalhos, se ele tiver dúvidas, além do manual que a gente manda para a sessão, ele pode acessar assim normalmente o celular. Pessoal, se alguém tiver mais perguntas, pode mandar. Estamos chegando aqui já na reta final, porque daqui a pouquinho eu tenho que liberar o espaço para os próximos, mas se a gente tiver mais algum tema, doutor, pode ir sugerindo para nós. Bom dia, esse Brasil, deixa eu ver aqui. Um celular pode prender um político que é corrupto, o comprador de votos não pode? Deixa eu ver se eu entendi. Bom dia, esse Brasil é todo atravessado. Prendem por conta de um celular. Pode prender um político que é corrupto e comprador de voto não pode? Não, eu acho que a justiça é para todos, né? Acho que independentemente. Eu acho que ele está questionando essa questão do celular, não é? O celular para ir estar lá na... Isso, deixa eu dizer de novo. A questão do celular, ela não é de agora. Ela é antiga, como o doutor Brandão, ele sabe até a data que iniciou, né? 1997, na lei das eleições. Veja, e por quê? Artigo 91. A questão é por quê? Porque descobriram que muitos candidatos, né, estavam exigindo que tirassem foto da urna do voto para mostrar que o eleitor votou em A ou B. E isso, em algumas comunidades, inclusive, sujeitava a pessoa a risco de morte. Aquele voto de cabresto, né? Isso, voto de cabresto. Então, essa ideia, o que fundamenta a legislação é a proteção da liberdade do voto e do sigilo. A ideia da legislação é essa. Então, às vezes as pessoas reclamam da lei porque não sabem o que está por trás dela. O que é a norma? Essa norma não foi criada do nada. Ela existe por uma razão. Na verdade, é proteger o cidadão eleitor, para que ele exerça o direito ao voto de forma livre no dia da eleição. Porque o voto é sigiloso. Inclusive, na rádio de Serrinha, mais cedo eu fui da entrevista, um eleitor perguntou se não podia levar o celular. Que está proibido. O celular pode sim ser levado. Agora você só não pode entrar na cabina de votação com o celular. O celular, inclusive, o TSE criou o e-título, né? E tal, que para estimular o uso até você ter uma ferramenta para poder saber a biometria, ter seus dados no próprio celular. Agora você não pode usar dentro da cabina de votação. Só é deixar o celular lá no lugar com o mesário. Vai votar, leva a colinha. O interessante é levar uma cola, um papel, né? Nem eu sei, assim, para meus candidatos, eu tenho que botar um número e levar lá, porque são muitos números. Leva um papelzinho, anota o número dos candidatos, né, no bolso, entrega o celular lá pro mesário, vai votar e volta e pega o celular. Eu queria pegar o gancho rapidinho dessa fala do doutor para explicar. Isso foi uma dúvida no treinamento de mesário, todo mundo com essa dúvida e ainda continua perguntando que eleitor pode levar um acompanhante até a cabine de votação. Uma pergunta de um ouvinte aqui agora. Eu tenho problemas e posso votar com acompanhante? Que ter no mínimo 16 anos. Essa pessoa também vai se identificar perante a mesa, né? Perante o presidente da sessão. Porque aqui o que ocorre, em Araci, pelo menos, o idoso quer levar o neto. Sim. Se ele é um idoso, mas ele não tem deficiência, ele não tem mobilidade reduzida, ele não pode levar ninguém. E o analfabeto, né? Às vezes o analfabeto quer votar, embora ele não seja obrigado,
mas ele tem um pouquinho de dificuldade, principalmente nessa eleição, que é uma quantidade maior de candidatos. Sim, então, a orientação é, leva a colinha. Não pode levar alguém só porque eu sou analfabeta e eu tenho uma certa dificuldade. É proibido. E o que acontece é que o mesário muitas vezes aceita, porque é o meu conhecido. Ontem mesmo foi um senhor no cartório e ele foi reclamar que o mesário não deixou ele votar porque ele estava sem documento com foto, oficial com foto, mas ele me conhece. Não interessa, né, se é conhecido ou não. A regra é para todo mundo. Né? Então, outra coisa, Thais, é importante dizer que dentro do que você falou, que não pode ficar aquela pessoa na fila, que eu já tive casos assim, né, se oferecendo para auxiliar. Tem que ser alguém da confiança, né? Alguém da confiança do eleitor. E uma segunda dúvida que está rolando isso aí nos grupos, enfim, é sobre uso de máscara, cartão de vacinação. Nós não vamos fazer nenhum tipo de cobrança. O eleitor não precisa comprovar que está vacinado, não precisa máscara para adentrar na sessão, porque já existe um decreto do governo do estado, né, liberando o uso de máscaras em ambientes fechados. Vamos mandar máscaras e álcool gel para o mesário, mas ele também, se ele não quiser usar, não precisa, né? Se alguém se sentir inseguro, vai ter a máscara lá disponível e ele pode usar. Mas o eleitor não precisa provar que está vacinado, não precisa usar máscara. Eu não ia deixar aqui eleitor de fora por causa disso aí, tá entendendo? Porque não tem lei federal proibindo isso. Entendeu? E ele é o dever e um direito do eleitor. A gente não tem que dificultar o voto, a gente tem que facilitar. Inclusive, eu vou conversar com o Thaís sobre essa questão do acompanhante, porque surgem essas polêmicas, o analfabeto, uma pessoa doente. Eu não estou afim, a justiça eleitoral aqui, de bom senso, não está afim de dificultar a vida do eleitor. E no caso concreto, eu ainda vou conversar com o Thaís sobre isso, porque tem essa polêmica, e eu tendo a ter uma visão de facilitar o acesso. Se o cara é analfabeto e quer votar, a gente eu não quero que isso seja dificultado. Viu, Thaís? É uma divergência que eu vou conversar com ela depois aqui, para a gente orientar os mesários. Se a pessoa tem deficiência, não vamos dificultar. O voto, o crime de sigilo do voto é com dolo, é com vontade de cometer o crime. Essa pessoa que está indo com acompanhante, ela está ajudando uma pessoa idosa, ela não está querendo cometer crime, está auxiliando, está colaborando. Então não há crime nisso. Mas eu vou conversar com o Thaís direitinho para a gente alinhar aqui a orientação para os mesários. Perfeito. Doutor Brandão, uma outra coisa que surgiu muito nos últimos anos agora, e principalmente esse ano em foco, foi uma dúvida que foi colocada muito na cabeça do eleitor sobre essa questão do voto ser auditado ou não, né? E muitas vezes o que sai nas mídias é colocando em xeque, né, a justiça eleitoral, ou seja, a votação ela pode ser manipulada, ela pode ser mexida, né? Eu trabalhei por 3 eleições como técnico de urna, né? E pude presenciar, de fato, desde a inseminação das urnas até o fechamento das urnas. Quando eu trabalhei, Thaís, ainda era disquete, você deve ter pegado também aquelas urnas que geralmente dava aquele trabalhozinho no finalzinho da apuração, a gente ficava até tarde. Hoje em dia já é uma mídia mais digital, já é mais fácil. Como que é essa questão da apuração, doutor? Como que é a Justiça Eleitoral tem trabalhado ao longo desses anos, principalmente para desmistificar essas informações que às vezes são espalhadas nas mídias? Na verdade, a gente já faz um trabalho desde antes, há muito tempo, aqui às vésperas, antes da eleição, né, preparatório, né? Com a inseminação que teve ontem das mídias, né? Inclusive é uma cerimônia aberta, qualquer pessoa pode acompanhar. Teve aquela lacração das urnas também, a lacração carga, que a foi cerimônia de carga e lacração, inseminação, carga e lacração. Nós fizemos terça-feira, dia 27. E, como eu falei, é uma cerimônia pública, aberta a qualquer pessoa que tenha curiosidade. Inclusive, esse ano os boletins de urna serão, né, logo encerrada a votação, serão encaminhados, né, serão tornados públicos, quem tem interesse. Antigamente não era assim. Demorava um pouquinho mais. Os BUs serão entregues virtualmente logo, né, disponibilizados no site. Né, no BU tem um QR Code, qualquer um pode ler aquele QR Code, fazer a conferência. Toda a votação vai estar na urna lá, né, vai ter uma documentação da votação da eleição. O eleitor só não vai ter aquele que está se discutindo isso, aquele comprovante, comprovação do seu voto. Isso, só não vai ter isso, porque é uma questão de econômica, questão de assim não há indícios de fraude a respeito disso, entre outras questões. E vai estar tudo ali na própria urna eletrônica, Thaís, que alguma coisa falar. Inclusive, pode falar, doutora. É interessante ressaltar que essas discussões, né, essas que foram levantadas ao longo desse período, de certa forma fortaleceram
o processo eleitoral, porque nos fizeram ficar mais atentos, mais cuidadosos ainda do que já era. Então é importante que as pessoas entendam que essa nova disposição, né, que vocês explicaram agora sobre o boletim de urna. Então a ideia é que o eleitor saiba que o processo é seguro e que ele pode confiar, e que essas discussões que aconteceram, inclusive, contribuíram e vão contribuir ainda mais para que a gente evolua em termos de segurança, em termos especialmente de transparência e de confiança na justiça eleitoral. Sim, claro, com certeza. Inclusive, está circulando mais uma fake news de que o eleitor que não leva aquele comprovante, né? Se ele não leva, o voto dele não vai ser computado. E isso não existe, né? Na verdade, aquele comprovante é mais uma segurança para o eleitor e não para a justiça eleitoral, né? É uma para a justiça comprovação eleitoral, que o que vale é o que o eleitor fez na urna. E aí eu lembro que aquele eleitor que tem biometria coletada, ele não precisa assinar o caderno de votação, ele não está obrigado a assinar o caderno, né? A gente só quer que o mesário cobre a assinatura do caderno do eleitor que não fez a biometria ou daquele que fez e, porventura, não conseguiu reconhecer. Né? Porque pode acontecer do eleitor ter coletado as suas digitais e chegar na hora da votação não ser reconhecida. Né? Esse eleitor tem que assinar o caderno. Eu vou até falar, desculpa, Thaís, rapidinho. Eu vou falar com o Thaís que depois eu quero todas as ocorrências internas, os mesários têm que registrar. Registra em ata, nós mandamos a ata. Que eu vou olhar, entendeu? A gente vai olhar e se tiver irregularidade, a gente passa para a promotora de justiça depois. Perfeito. A gente passa para os órgãos, porque acontecem situações que às vezes a pessoa não sabe que foi infração. Por exemplo, se você engrossar a voz com um mesário, se você soltar um palavrão, existe um desacato aí. Perturbação dos serviços eleitorais. Então, um crime de perturbação do serviço eleitoral também que eu alertei na portaria. Então, existem situações que o juiz sabe que é ilegal e às vezes o mesário, não é? Ele pensa que não é nada de irregular e às vezes passa batido. Eu vou conversar com o Thaís também sobre isso. Não pode ter perturbação do trabalho eleitoral, como a promotora falou, artigo 296 do Código Eleitoral. Não pode. O Código Eleitoral tem umas penas, inclusive, muito duras. Qualquer coisinha já é crime, entendeu? Então as pessoas têm que ter cuidado. E eu peço a Thaís, quando terminar todas, né, as ocorrências, deixar que eu vou olhar as anotações para ver se teve alguma coisa errada, para tomar as providências. Diga, Thaís. Sobre essa questão da importunação dos trabalhos, lembrando, né, que os fiscais de partido, né, eles podem atuar na sessão. Cada partido pode indicar até 2, mas eles só podem atuar um por vez. E às vezes eles acabam perturbando, né, os trabalhos. Eles querem interferir no trabalho do mesário e não vai ser permitido. A gente orientou no treinamento que o presidente da sessão, que é a autoridade máxima na sessão, ele pode pedir ao fiscal que se retire se ele estiver causando, né, perturbando, causando embaraço. Ele não pode coletar o documento do eleitor, que às vezes eles querem meio que, vou ajudar na fila. Não, é proibido, né, interferir nos trabalhos. Para isso, nós temos os mesários, cada sessão tem 4 mesários, e é suficiente para organizar todo o fluxo de trabalho. Essa não é a função do fiscal. Não. Só para ressaltar, constitui crime eleitoral promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais, bem como impedir ou embaraçar o exercício do voto, certo? Conforme artigos 296 e 297 do Código Eleitoral. As penas, para quem cometer tais crimes, variam de 2 a 6 meses de detenção e o pagamento de 60 a 100 dias multa. Muito bem. Só respondendo um ouvinte aqui, ele perguntou assim, Thaís, no meu caso, assim, minha esposa fez uma cirurgia na vista, né, e tem alguns dias de descanso, não está conseguindo ir sozinha. Eu posso acompanhar ela até o local da votação no dia? Porque se ela não conseguir... Sim, nesse caso, pode, sim. Né? E lembrando que esse ano o tribunal permitiu que o acompanhante daquela pessoa que tem preferência na fila, esse acompanhante também tem preferência na hora de votar. Mesmo que eles votem em sessões distintas, ele também pode ter preferência. Pode ter também. E vamos evitar, como eu falei hoje aqui, vamos falar com o Thaís, vamos evitar dificultar a eleitor nessas condições. Eu prefiro que se libere essas situações para não travar, ficar ali o eleitor ser prejudicado. Não, o eleitor que tem, né, a mobilidade reduzida ou a deficiência, não, mas porque vão surgir situações de interpretações aí que não é a lei seca, é bom senso. Não é? E a gente está ali disponível o dia todo aqui, eu com a promotora, a gente vai fazer um revezamento, Teofilândia, Araci, vou estar disponível aí com a promotora, a gente vai fazer fiscalizações. Eu devo ir no povoado Setor, que é muito grande, lá em Teofilândia. Povoado Pedra Alta, que também está muito grande. A gente vai ter presença aí com veículos e policiais para
analisar. Tem que ter cuidado, porque numa eleição dessas aí, a gente passou um carro paisano e tinha um cara batendo palma na fila e dizendo assim, não vote no candidato. Foi na época, foi até a presidente Dilma Rousseff. Ele falava, não vote em Dilma. Ele falava bem assim, né? Sim. De forma alta. E o carro passou e não era uma viatura, era um carro paisano. Aí na mesma da hora a polícia pegou. Só porque ele estava falando isso. Porque você não pode não só fazer propaganda de candidato no dia da eleição, como também não pode fazer propaganda negativa. Contrária. Falar contra A, ou B ou C. Vá ver seu voto de forma silenciosa e pronto. Acaba sendo uma indicação para não votar em determinado candidato. Isso. Mas deixa eu ver se eu tenho mais aqui algum ouvinte. Meu pai tem 81 anos de idade e tem muita vontade de votar, mas anda com dificuldade. Posso votar com ele, até mesmo para auxiliar ele na gabine? Pode, sim, né? Ele tem mobilidade reduzida. Claro. Permitido. É aquela coisa, né? Às vezes é o que eu disse agora há pouco, a pessoa tem uma idade acima já do que não precisa mais, mas ele tem vontade de votar. Sim, é direito. Parabéns para Então, ele. é um direito, né, constituído nosso, né, de escolher. Já é facultativo para ele, né? Não precisa mais, mas ele tem vontade, ele quer ir votar, então... Até quem era considerado antigamente interditado, que hoje é curatelado, a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela ali tirou aquela proibição de exercer o direito do voto. Isso. Que antes ele tinha o título cancelado antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E hoje não. A pessoa que tem deficiência, né, tal, continua com seu pleno direito ao voto. Então, se puder ir também... será bem-vinda para esse direito. Ele vai ter que ir com aquela pessoa que é responsável por ela, né? Para poder... questão de dignidade. Dignidade. Muito bem. Olha, se tiver mais uma colocação, pode ficar à vontade, porque eu tenho que já liberar o espaço para o próximo comunicador. Mas eu quero agradecer, pode ir. Só dois avisos, eu sei que você já está veiculando isso há um tempo. Eu queria só alertar a população que os eleitores da escola Erasmo de Carvalho vão votar no centro paroquial, porque a escola está em reforma, e os eleitores do Catarino Nunes, no povoado do Barbosa, vão votar no PSF do Barbosa. Muito bem, que lá também está em reforma o colégio, né? Então, esses dois pontos, olha, o pessoal do colégio Erasmo, que é ali no bairro do São João, né? Coqueiro, entre Coqueiro e São João, vai votar no centro paroquial, que é o centro comunitário. Isso. E o pessoal do Barbosa, lá do Catarino, vota no PSF. Tá, isso aí é a ordem de votação. Sim, a ordem. Sim, a ordem de votação é importante, né? A ordem na urna é, primeiro, deputado federal, estadual, senador, governador e, por último, presidente. Por último, presidente. Tem só um detalhe esse ano, né, que nós vamos votar apenas para um senador, né, esse ano, que às vezes a cada 8 anos renova um terço, 2 terços. Os 2 senadores. Então, quero aqui agradecer a participação de vocês, doutor Brandão, agradecer imensamente a participação, sendo a primeira vez, e coloco aqui à disposição a nossa rádio comunitária para qualquer assunto, né, do judiciário, do Tribunal Regional Eleitoral também, tendo algum assunto importante, do Ministério Público também, a doutora sabe disso, que sempre que aparece alguma oportunidade ela está aqui junto com a gente. E coloco mais uma vez à disposição o nosso programa, a nossa rádio comunitária, eu na pessoa de presidente da rádio, agradeço imensamente pela participação de vocês hoje aqui, trazendo informações importantes. Se surgir alguma dúvida até amanhã, ainda tem um programa aqui, pode estar trazendo, esclarecendo para nós. Thaís tem meu contato, pode falar. O cartório também está disponível, nós temos o WhatsApp, o número é 75-3266-2187. E durante o domingo vamos estar o dia todo funcionando, o WhatsApp também. Vocês podem ligar, mandar dúvidas. Muito bem. Eu vou só reforçar aqui aquele número que o doutor Brandão falou, né, da denúncia, para quem quiser anotar, é o 75-9847-6001, né, 9847-6001 ou 79-9944-5615, né, doutor, que é para poder aparecer alguma denúncia, pode mandar nisso lá. A gente também trabalha até o site, né, que a gente tem uma assessoria, se chama Justiça Atuante. Então a justiça, a sociedade quer autoridades atuantes. Sim. Porque as autoridades de braços cruzados não mudam a realidade. Então a gente tem que ter atitude. Né? Aí tem esse número aí do Zap para denúncias. E eu vou depois mandar para ele o número para você, vou te mandar, para você soltar na rádio e deixar em algum lugar da rádio fixo aí. É muito importante a denúncia é anônima. Você não vai ser seu endereço, seu nome, não vai aparecer em nada. Só vai a gente no dia lá, a polícia vai tomar providência quando for o caso. Pronto, ótimo. Eu vou anotar aqui também, a gente vai vou fazer um texto para a gente colocar no site e a gente vai divulgar isso aqui também. Então, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, coloco à disposição qualquer
O momento pode estar Muito entrando em contato com a obrigada gente. pela oportunidade e certamente vai facilitar muito nosso trabalho domingo. Sim, e com certeza domingo nós vamos estar aqui às 5 horas da tarde, finalizando essa apuração junto com vocês em parceria com o eleitoral. Nada, eu que agradeço. Um abraço aí também. Opa, cuidado. Pronto, mande que eu já publico tudo lá no site. Tem gente aí na portaria aí, pode abrir, ok? Obrigado. Muito bem, olha, nós ouvimos aqui a participação, então, aí da doutora Patrícia, do doutor Brandão, né, participando junto com a gente hoje, né, temas muito importantes, assuntos bem pertinentes, né, para a gente colocar para toda a sociedade, para todos vocês eleitores, todos os ouvintes aqui do nosso programa Bom Dia Cidade, né, e eu espero que vocês tenham entendido muito bem a matéria. Eu vou cortar depois a reportagem para ficar só ela, né, lá no site, mas também ela está bem curta, né, não tem muita coisa antes do início da entrevista, talvez fique até melhor. Tá bom? Olha, eu não vou mais me alongar, as matérias de hoje eu vou deixar para amanhã, né, algumas matérias importantes de hoje aqui eu vou deixar para amanhã, para que a gente possa estar trazendo essas informações para vocês que estão ligados com a gente aqui pela 104,9, tá bom? Agradeço a todos vocês, desde já, pelo carinho da audiência. Hoje foi um assunto assim muito importante, porque a gente traz assunto, né, da eleição, é um assunto importante para o eleitor, tá bom? Daqui a pouquinho o Gilson vem trazendo as notícias do esporte, né, e eu fico por aqui. Meio-dia tem Momento de Saúde com o Dr. Tiago Fonseca, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Volto amanhã com mais uma edição do nosso programa Bom Dia Cidade. E não percam, em domingo, né, a partir das 5 horas da tarde, a apuração da eleição 2022 aqui direto na Rádio Cultura. Grande abraço, até amanhã.